muita coisa. Não, para mim não deixa estar tudo no que ele dizia, não vai designar por incipiência. Né? Incipiência abarca todos esses processos artísticos que podem ser articulados à literatura antes da chegada do colonizador. Se calhar o termo incipiência é que não é o mais bonito do mundo, mas que ele não deixa nada de fora. É um equívoco que nós temos vindo a cometer. Então, eu não decidi contrapor Pires Laranjeira, decidi simplesmente dar continuidade ao seu trabalho e apresentar uma nova proposta de periodização da literatura angolana. E é no âmbito dessa proposta que eu vou explicar sobre a geração de 80. Eu não sabia que seria aqui, eu pensei que fosse numa sala de aulas e teríamos uma conversa mais amena, tanto mais que eu não trouxe nada e fui salvo porque tenho já o material no telefone, senão estávamos mal. Mas ainda assim, eu vou ter de escrever alguma coisa, sobretudo as datas. Eu divido em 5 períodos: 1975 a 1979, depois 1980 a 1991, 1992, aqui já vou para a minha cábula, e só chego, infelizmente, até 2015. Ok, 1992 a 2001. E depois, 2002 a 2007. Por fim, 2008 a 2015. Mas aqui, enquanto eu vinha, refletia. Quando é que o João Lourenço chega ao poder? Em que ano? 2017. Por que eu faço essa pergunta? É que muito dessa periodização tem que ver com as mudanças do regime. E vamos num sistema de elaboração conjunta, né? O que aconteceu em Angola de 1975? Independência. 1969. Morte de Agostinho Neto. A literatura e a política estão intrinsecamente ligados. Quando há mudança de regime, quando há uma alteração gravíssima no sistema político, afeta o sistema literário. A morte de Agostinho Neto trouxe aquilo que vai ser o nosso principal foco hoje. É a morte de Agostinho Neto que precipita a existência da geração de 80 e faz com que eles se consigam legitimar. Aqui, 1975, 1979, houve um episódio muito grave que todos os dias se fala e até criou-se uma comissão. Qual é mesmo esse episódio? O 27 de maio. Ok. Grande parte, aqui nesse período, nós alcançamos a independência, né? Angola passou a ser uma construção antropológica do homem banto, das minorias étnicas, Oiko e Cis, e os luso-dependentes, né? Os mestiços e etc. Todos numa nova Angola. E a instabilidade social e política e racial continuava. Isto afetava a própria literatura. Muitos que vieram se afirmar aqui tinham dificuldade em se afirmar nesse período de muita mestiçagem, em que a União dos Estados Angolanos era dominada essencialmente por mestiços. Aqui, em 1975, a União dos Estados Angolanos já estava a ser criada. Então, aqui em 1975 morre Agostinho Neto e morre Agostinho Neto e houve a necessidade de se, digamos, homenagear. Deu-se a possibilidade a uma nova geração, que é a geração de 80, que passaram
na Lavre Oficina, que é a Gazeta Lavre Oficina, que continua a existir hoje, foi revitalizada por David Capenenguema. Aqui os jovens não tinham espaço nesse período, no primeiro período. Com a morte de Agostinho Neto, dão-lhes 2 páginas, Aspiração e o outro nome, depois eu digo, não me vem agora, é sobretudo precipitado pela morte de Agostinho Neto. Então, eu chamo esse período de 1975 a 1979 de... um minutinho... da utopia do triunfo da revolução. Okay? Nós éramos um país que foi fundado pela filosofia marxista. Os autores cantavam essa filosofia, né, nas suas poesias. E todos os autores reconhecidos pertenciam ao movimento MPLA. Naturalmente, eram esses que triunfavam. E Manuel Rui, por exemplo, nessa fase, mostrando a sua condição de militante, publica um livro de poesia que eu acho que nunca vão republicar, porque mancha a figura do escritor. Ela não consegue esconder. Eu cheguei a ler na União dos Estudantes Angolanos, onde ele chamava lacaios aos da FNLA, nomes menos um pouco engraçados para os militantes da UNITA, etc. Então era uma literatura muito condicionada pela ideologia vencedora, gerada no espírito do marxismo. Então, uma literatura cantalutista. E o que é que se publicava nesta fase? As obras que eram proibidas de ser publicadas antes da independência. Como vocês sabem, depois de 1961, a repressão aumentou. E neste âmbito, nasce uma geração que dizem ser geração do silêncio. Porque pouco se fala, em primeiro lugar, e em segundo lugar, tinha uma poética que é entendida como conjunto de princípios estéticos que orientam a atividade de um autor ou de um grupo, tinha uma poética muito complexa, muito hermética. Ninguém poderia produzir uma poesia conforme aquela que o Agostinho esteve aqui a dizer, Monangamba, ou os textos estão abertos como de Agostinho Neto. Então, optaram por uma estratégia poética muito hermética, trazer uma poesia de difícil interpretação. Essa poesia não ecoou. É essa geração, sobretudo, que vai dominar este primeiro período. São eles David Mestre, Rui Duarte de Carvalho e todos, a própria geração de Pacatela, né, que saíram da guerrilha, Manuel Rui, etc. Mas aqui os principais poetas acaba na verdade sendo uma mistura entre os da geração de silêncio e os da guerrilha. O que é que acontece nesse período? Criou-se a guerrilha, alguns escritores estavam acorrelados no mato e outros ficaram na cidade. Os da cidade é que se constituíram como uma geração de silêncio, que passaram a fazer uma poesia muito complexa. E a eles era permitido ir até a escola, tanto mais que Jorge Macedo conseguiu se formar em Belas Artes, né? Era negro, imaginem, num período muito complexo, ele conseguiu fazer a universidade. E se vocês forem ler A Voz do Tanganini, de Jorge Macedo, ou ainda as obras de Adriano Botelho Vasconcelos, David Mestre, o Duarte Carvalho, como fez parte de um outro movimento chamado surrealismo, acaba apresentando até certo ponto uma poesia diferente desses sujeitos. A nível editorial, nós tínhamos um Estado marxista, conforme eu já disse. Em termos de publicação, publicava-se melhor do que agora. O Estado subvencionava tudo. Por isso é que dizem que naquela podia-se muito. Não, os livros eram gratuitos. Eu vivi numa casa de pau a pique e tínhamos biblioteca. Hoje em dia, quem vive numa casa rebocada tem dificuldade em constituir uma biblioteca com 15 livros de Abalusa. Porque os livros custam 20 mil, 30 mil, 15 mil, 18 mil e etc. Naquela altura os livros eram muito baratos. Né? Essas são as vantagens do marxismo. Não estou a dizer que é a melhor coisa, né? Mas tem lá as suas vantagens. O Estado aqui subvencionava. E depois criou um vício que vai empobrecer
a literatura até os nossos dias. O espírito de servilismo, em que os gestores públicos vão esperar que esse Estado marxista do qual nos libertamos em 1992 continuem a fazer as coisas pelas pessoas e vão criar preguiça mental e etc. Os choros, enfim. 1980 a 1991, eu chamo esse período da distopia e do comunismo. Do comunismo, por quê? Porque, primeiro, não, vamos falar primeiro da distopia. Aqui, acreditamos que depois da independência seria um mar de rosas. Né? Depois de tudo, desculpa, alguns colegas estão a gravar, então ao invés de dizer aqui, diga mesmo os números. Ok. De 1975 a 1979, conforme eu disse no princípio, cantavam-se os triunfos da Revolução, acreditava-se que com a independência teríamos um país no verdadeiro sentido da palavra. Eclodiu a Guerra Civil ainda em 1975, por via dos 3 movimentos de libertação nacional, e foi o que aconteceu. Então, em 1980, da distopia, porque eu aqui vou apresentar a obra clássica. É o clássico do João Maimona, qual é o título? Trajetória Obliterada. Trajetória Obliterada, a primeira edição dos 11 clássicos da literatura angolana, é a obra que se vai constituir como clássico dessa geração. Por quê? Porque ela explica exatamente isto. Nós temos uma trajetória de luta, começada ainda com os reinos, né? Zindambande, etc. Chegamos nos anos 60, 70, surgiram os movimentos, sempre luta. E depois de alcançarmos aquilo por que lutávamos há 400 anos, chegamos e vimos que morreu. Então ele vai chamar isso de trajetória obliterada. É o caminho interrompido, o destino interrompido. E é, qual é essa trajetória? É a utopia que se construiu aqui em 1975. A felicidade do povo, a felicidade coletiva. Né? Acreditávamos religiosamente nisto. Então, o João Maimona vai acabar conosco, nos dando essa sua obra, Trajetória Obliterada. Foram publicadas, naturalmente, várias outras obras, mas como eu tenho de discorrer aqui rápido para voltarmos aqui, vamos ainda a avançar. Nós aqui estávamos no auge da Guerra Civil, né? A nossa Guerra Civil teve vários auges, de 1980 a 1991, mas aqui estávamos já próximo dos acordos de Bicesse para preparar a mudança do monopartidarismo para o multipartidarismo. Eu volto para falar da geração de 80. Vamos falar sobre o que aconteceu e deixo já aqui algo para refletir enquanto nós estamos lá. Reparem que eu aqui coloco 1980 a 1991 e nós já estamos e o objetivo é falar sobre a geração de 80. Né? Mas chegamos até aqui em 1991. O que é que acontece de especial em 1992? Alguém sabe? As eleições, as primeiras eleições, né? E vão reparar como é que a política tem peso na literatura. Não, eu vou ter de voltar novamente aqui, para vocês poderem compreender isto. Aqui, os autores andaram ainda isolados. Houve uma mistura de gerações, né? Uma mistura de gerações. Aqui, a dominar, e não havia nenhuma que fosse hegemônica. Não sei se falei bem isso. Yeah. É isso. Mas aqui, em 1980 a 1991, houve vários grupos. Por isso é que eu chamei de comunismo. Né? Comunismo literário. O que é que acontece aqui? Nós tínhamos as brigadas, tínhamos o Quichimbula, ou Geração do Delírio Azul. Geração do Delírio Azul, ou ainda Arshot. Por conta de uma revista que eles tinham. Uma revista em que eles publicavam os seus manifestos.
Se vocês lembrarem, há uma geração que gostam de chamar também mensagem, né? Aquela que nasce em 1948. É chamada mensagem por conta de uma revista que eles tinham e que se tornou muito famosa, muito divulgada em todo o mundo. Igualmente acontece com essa geração. Poderá acontecer também com literários que chamarem a geração de Pundavala. As revistas às vezes tornam-se tão famosas que acabam por se sobrepor ao nome do grupo. E eles eram chamados poetas do Axote, quando na verdade Axote era só o nome de uma revista. Axote, a chama jovem da literatura angolana. Era essa designação. Mas o nome oficial é Ximbula. E Antônio Jacinto vai cunhar por Delírio Azul. Geração do Delírio Azul. Por que eles são do Delírio Azul? Porque eram malucos, no bom sentido da palavra. Estão num período dominado pelo comunismo, pelo monopartidarismo, estão a fazer uma literatura que se coloca à margem dos ideais do monopartidarismo, dos ideais do comunismo. Eu coloquei, tinha aqui as brigadas, que são várias, faltou o Rwandage. Como é que se escreve? É Rwandage. Com H aqui. Rwandage. Ok. Então, como vamos sintetizar e temos de dar espaço por outro, eu pensei que fosse só para mim, né? Então vou sintetizar mesmo e não vou voltar a falar sobre essa geração. Esses são os principais grupos dos anos 80. Brigada Jovem de Literatura de Angola, vai ter de Luanda, Benguela, do Ambo, do Lubango, e etc, etc. Depois o Quiximbula e depois o Anange. O que é que acontece do ponto de vista teórico literário? O conceito que as pessoas têm de geração não é o sociológico, ok? Porque nascemos na década de 90, então todos nós somos da geração de 90. Em literatura não acontece assim. Em literatura nós pertencemos à mesma geração, independentemente da nossa idade. Se nós produzimos uma literatura que comunga do ponto de vista estético, se nós advogamos os mesmos princípios de humanidade, então não houve o que se diz geração de 80. Houve gerações nesse período da literatura angolana que vai de 1980 a 1991. Houve gerações e não geração. Okay? A ideia de geração em literatura não é essa ideia da sociologia. Não. Nós temos de defender os mesmos princípios estéticos. Se eu escrevo usando o simbolismo e ele escreve usando o naturalismo, se ele defende um partido político e eu um outro partido político, não pertencemos à mesma geração, embora tenhamos a mesma idade. É assim que funciona do ponto de vista teórico literário. Por isso é que nós temos aqui a geração das brigadas. E também há muita diferença, por exemplo, entre os poetas da brigada do Lubango e os da brigada de Luanda. Por isso é que grande parte das referências da brigada de Luanda vão fundar o Andange. O Andange, o que é? É uma tertúlia que ele não se coloca à margem do sistema político, mas defende uma literatura pan-africanista. Okay? Fizeram parte desse movimento do Pito Fechou, Luís Candimbo, Zicacata Balunda, ou Balundo, a.k.a. Aníbal Simões, o feitiço da Rama da Abóbora. É o clássico deles. Né? Nós temos a doutrina e temos o principal teórico, que é o Luís Candimbo. Fizeram parte igualmente o falecido Antônio Panguila. Antônio Panguila também fez parte dessa geração. E o Antônio Gonçalves. Embora o Antônio Gonçalves era mais daquele que era o puto, tem receio de chegar lá, mas e tardiamente, em termos de concepção estética, porque a ideia de movimento está associada à ideologia da David Capelenguela, okay? Pela aproximação que tem com o Lupito, com o Canjinho, e pela forma pela assimilação dos valores destes poetas na sua obra.
Para quem não sabe, eu, por exemplo, coloco o David Capelenguela aqui, mas ele publica a sua obra, a primeira em 1989, sim. Aqui os conceitos são muito complexos. Reparem que publica em 89, mas só aparece aqui. Voltando novamente ao conceito de geração. José Lima Mendonça diz que não faz parte da geração de 80, porque começou a escrever antes. Quem determina o que são os teóricos e os críticos, não o próprio autor. Okay? Ele pertence à geração de 85 e fez parte desse movimento, o Quixindula. Provavelmente, como esses são rebeldes, né? Do ponto de vista de quem domina o cenário político. Para quem não sabe, o Eduardo Bonavena, o Nelson Pestana Bonavena, que é Bonavena, nome artístico, fez parte desse movimento, foi o líder. Provavelmente, embora considerem as Evas, o Azevas se calhar criou a estrutura, mas o líder é aqui, é aquele que determina a ideologia. Eu tomei contato com o Achote e ele é dominado conceitualmente por Eduardo Bonavena. Então aqui nós temos a Doriana, Eduardo Bonavena, José Luís Mendonça. Só que, como esses depois vão se transformar em bloco democrático. Reparem como é que é, né? Estamos nos anos 80, eles tinham um grupo à margem do sistema político e quando passamos para essa fase, eles se transformam em bloco democrático. Para ver como é que a literatura e a política estão sempre entrelaçadas, né? Por isso, por que não há gerações de 80? Porque esses advogavam um princípio muito diferente dos brigadistas. Esses fizeram parte da revista, não é revista, há um movimento aí, como é que se chama? Revoltativa, é isso, né? Revoltativa, tinha os do 27 de maio, os faccionistas, e tinha a revoltativa. Grande parte desse grupo integrou. Fala-se pouco dele porque nós somos estudiosos, eu só trago a verdade histórica. Como é que eu tenho essa informação? Entrevistei. Eu faço um trabalho desde 2010 de pesquisa sobre literatura. Estou a fazer um livro sobre a literatura angolana de 1965 até 2015. Então, sentei com essas pessoas, com o Eduardo Bonavena, há alguns anos já, e fiz essas entrevistas todas. Enfim, esses ainda são a geração que domina o cenário literário angolano. Criaram uma crítica corrosiva que acabou condicionando depois tudo. Né? Mais ou menos até a geração do Agostinho, dos rabugentos, né? Que conseguem até certo ponto contrapor, por via da academia, aquilo que todos eles postulavam como o certo, o dogma. Então, aqui era o comunismo, aqui em 1992 é a dissolução do comunismo. Okay? Essa consciência grupológica vai ser desfeita. Acabou, e analisem só como é que isto acontece, né? Vieram as eleições, acabou o monopartidarismo e acabou também a ideia de grupo. Aqui começou o individualismo, reinou nesse período. Por isso que não vingaram. Tinham uma crítica muito complexa, vinda dessa escola, né, dos anos 80, era uma crítica dogmática, uma crítica acientífica, digamos, muito assente nos valores que eles advogavam como literatura. Se você fosse naturalista, então não és poeta, porque eles são simbolistas. Essa geração eram simbolistas, surrealistas, concretistas. Depois podem investigar todos esses conceitos ou depois falamos sobre eles, né? Simbolistas, sobretudo, surrealistas, concretistas e experimentalistas. São as 4 ideologias estéticas que dominaram esse período. O simbolismo, o surrealismo, o concretismo e o experimentalismo. Okay? Vocês tiveram a introdução aos estudos literários, né? Teoria da literatura, falam sobre essas coisas todas. Né? Mas se não falaram, também podem investigar. Por isso é que somos estudantes. É normal. Eu sei como funciona, também estudei. E aí, às vezes eu falo, não, falamos, não. Se não souberem, podem investigar. Está lá disponível no Google e vão encontrar os conceitos e as características dessas escolas.
Então, por que eu chamo de crítica científica? Tu só eras considerado poeta se defendesses valores dessas escolas. Ok? Se não defendesses valores dessas escolas, não eras considerado poeta. Essa crítica à científica está a acontecer também agora. Né? Se renova a mediocridade, se renova. Yeah. Está a acontecer agora. Se você não escreve como um grupo de pessoas escreve, então você não é. Eu acho isso muito engraçado. Ok. Os principais nomes aqui, Ezequiel Code. Conhecem, né? Ezequiel Code. O David Capelenguela. Cristóvão Neto. Amélia da Londra. E se vocês repararem, investigarem o passado dessas pessoas, quase todos eles vieram nos anos 80, João Tala, e tiveram medo de publicar nos anos 80. O João Tala, por exemplo, assumiu que não publica nos anos 80, porque tinha medo do Lupito. Sim, tinha medo do Lupito, a crítica que ele fazia e não sei o quê. Ele já assumiu isso. Aliás, faz parte das minhas investigações, né? Eu tenho tudo anotado, até a data, se ele quiser duvidar. Então, eles na verdade vieram desse período. Aqui quase que nada aconteceu, mas aqui também nasce o Jack, nasce o Fridolin. O Fridolin as pessoas começaram a conhecer muito tarde. Não, ele começa a publicar exatamente nesse período. Com Jack, Fridolin, isso aqui ocorre. Eu coloco Fridolin porque faço um trabalho de crítica, eu não faço um trabalho político-partidário, né? Faço um trabalho de crítica. Muita gente afasta porque uns dizem não, sua literatura não tem qualidade. Não, tem qualidade. Tem qualidade. E o Fridolin, depois da Brigada Jovem de Literatura, formou o maior movimento em Angola. Esse movimento todo de declamação é tudo consciência fridolínica, se assim podemos dizer. Né? Depois da Brigada Jovem de Literatura, uma das pessoas que mais influenciou essa geração. Sim, é o Fridolin. Declamar, chorar. Declamar e chorar é um poema alegre, mas você está a chorar e não sei o quê. Tudo tem o seu quê de esquizofrenia e não sei o quê, mas nós temos. Eu não sou fã, particularmente não sou fã, mas eu acho ele extremamente importante para explicar aquilo que nós somos hoje. Não se pode explicar a tua geração sem falar da influência do Fridolin, ok? E repito, eu não sou fã. Ok, parabéns. 2002, o que aconteceu em 2002 de importante? É a paz, né? Está a sentir lá. Ou calada aí, não há paz social. Ok, não, isso é outra conversa. Como é que eu chamo aqui, esse quarto período? Da expectativa ou do reacender da utopia? Não foi isso. Morreu o fulano, agora sim teremos país. Reparem, o que aconteceu em 1975 voltou a acontecer em 2002. E mais uma vez, vamos chamar o João Maimona, a trajetória da felicidade foi obliterada. Ok? Vocês todos sabem, né, o que aconteceu aqui. Não se explica a literatura sem política. Eu já disse isso aqui. Por isso é que o Conan Barth dizia que podem eliminar todas as ciências humanas e deixem só a literatura. A literatura vai fazer um trabalho de tudo. E quando você explica bem a literatura, vão te expulsar da escola e do país. Porque vai te levar, por exemplo, aqui, sobretudo nessa fase, né? Você vai ter que falar até dos desvios que houve no erário público, que criou dificuldade na circulação, até do livro, isso afeta. Ok? Platão é que diz a teoria da símbolica. Tudo está ligado com tudo. Ok? Tudo está ligado com tudo. Se a política falhar, a literatura vai falhar. Não, os escritores são maus. Quem disse isso, que os escritores são maus? Como é que você vai ser escritor num país onde não há leitores? Num país em que há estudantes que terminam a faculdade sem ler um romance. Você não pode pedir que esse escritor seja a grande coisa, não. Nós temos aquilo que é possível, aquilo que nos merece. Então, de 2012 a 2007, eu chamo
da expectativa ou do reacender da utopia, e vocês já sabem o que é que aconteceu, né? Não conseguimos atingir a satisfação que teríamos. A primeira utopia foi a independência, a segunda foi a paz efetiva, de que teríamos o país. Agora, o quinto período e último, de 2008 a 2015, eu chamo do regresso do comunismo literário e da quebra. Sim, vamos chegar lá. Fica ainda 2015. Do regresso do comunismo literário e da quebra da expectativa. Ok? Aqui, quebra da expectativa, porque primeiro vamos chamar todas as crises. Crise econômica, depois a devastação do erário, que é mais crise de valor, depois a crise da pandêmica e etc. Nós até temos também a geração da crise, né? De tanta crise. Então, tu não podes ter livro assim. O que é que aconteceu depois? As livrarias começaram a morrer. Vocês, em introdução dos estudos literários, falam da literatura como instituição. Okay? E literatura como instituição não é a obra literária, não. Ou melhor, não é só a obra literária. É o autor, é o leitor, são as livrarias, são as gráficas, são as editoras. É tudo aquilo que permite a existência e a circulação e a sobrevivência do fenômeno literário. Então, tudo isso afeta. Fábrica. Não, isso vocês não têm. Vocês não têm, nem adianta falar. Deveriam ter, mas infelizmente não têm. Então, tudo isso afeta a circulação das obras. Como o meu cama João tem de vir falar também, eu acho que eu deixo o resto para as perguntas, né? Porque eu pensei que o tempo era só meu. Avançamos ainda com a discussão. Sim, para não... a intervenção do João para outro momento. Sim. Então, olha, um momento só, para terminar. Reparem que aqui, para todos aqueles, nós estamos sempre a falar mal do partido, né? Nesse período, não, é aqui, perdão, o último período, sabe de quem são as principais obras desse período? De autores que fazem parte do IPLA e têm cargos. República do Vírus. Não, só para dizer que aqui tem alguma democracia, sim. Não, dizer, não, o governo reprime, não reprime nada. Quem é a República do Vídeo foi escrito por Antônio Quino e onde eu estudei, nós relacionamos as obras, a pessoa e a sua profissão, porque a obra literária foi produzida por alguém. Nós não desassociamos também, né? Posso chegar lá. Não, mas a sua atividade política não tem nada a ver, não. Tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver. República do Vírus explica toda essa brincadeira que aconteceu de 2002 até mais ou menos 2015. O Estado carnavalesco que se constituiu, o assalto ao Fundo Soberano, o tipo de governos, de políticos que nós temos, está lá explicado na obra República do Vírus, de Antônio Quino. Eu sei que ele é do Comitê Central. Eu não tenho problema em falar sobre isso. Não, eu quero apenas dizer que há alguns outros escritores que se acobardam, dizem que não escrevem porque têm medo que vão ser batidos e não sei o que. Não. Para tem de te ler, eles não leem, vão te bater porque eles não leem. É complicado. E depois temos, por fim, o Ocaso dos Pirilampos. O Ocaso dos Pirilampos, publicado por Adriano Michinge. O Ocaso dos Pirilampos, o que é? É o alter ego de Getúlio dos Santos assumido pela personagem de Adriano Michinge. Ele a explicar tudo, né? De forma carnavalesca, o que aconteceu no nosso país em termos de furtos e etc. Então, há alguma liberdade, não há alguma liberdade, pelo menos na literatura, há essa liberdade de não criticarmos o nosso Estado. Acho que é fim de conversa, senão a gente nunca mais sair daqui. Não, se calhar para contar.
Muito obrigado, professor, escritor e crítico literário Helder Simbad. Tantos títulos. Nós devíamos, conforme nós programamos aqui, devíamos dar um intervalo neste momento, mas nós vamos já discutir aqui com os dois. Vamos abrir este momento para perguntas e também para respostas. Vamos depois dar um intervalozinho, porque o professor confirma que preparou-se alguma coisinha. E vamos então voltar com o João Fernando André. Vamos inscrever primeiro cinco estudantes, mas deixa aqui explicar. Nós realmente tínhamos programado o tempo para cada preleitoria, isto não? Sim, os termos. Tínhamos aqui preparado o tempo. Mas como olhamos que o que o professor trazia aqui, o que o crítico literário trazia aqui, estava carregado de muita novidade mesmo para a academia, preferimos não interromper. Não, está desculpado, mas também agradecemos pela novidade que trouxe. Então, vamos permitir os primeiros 5. Não está a funcionar, então os colegas vão ter que ajudar nos balcões. Quem será o primeiro? Vi ali uma mão. Não? Já bastou? Pois, por favor. Pode levantar a colega. Indiretamente na pergunta. A pergunta é a seguinte: o que é que determina, ou então, o que é que divide uma geração? É a data ou a maneira como os autores escrevem uma obra, ou escrevem as suas obras? Obrigado. Isso não? Silva, por favor, sobrenome também. Silva Inácio Pedro, Obrigado. Temos aí o colega. Muito boa tarde, digníssimos preleitores. Carlos Chitão, meu nome. Gostava primeiro de fazer a pergunta ao professor Agostinho, professor Gonçalves, em relação ao paralelismo que ele abordou cá em relação às obras, tanto de paralelismo literário entre Agostinho Neto e Antônio Jacinto. Gostava de saber se, por ambos fazerem parte da mesma geração, do mesmo movimento literário, não seria necessariamente que tivesse de haver esse paralelismo? Será que não poderei eu, enquanto pesquisador, encontrar o mesmo paralelismo, por exemplo, as mesmas semelhanças entre Agostinho Neto e Viriato da Cruz, ou Agostinho Neto e um outro autor, caso essa investigação discorresse de modo mais profundo, né? como fez, né? Agora, a questão, tem outras questões para o escritor, professor e crítico Simba, né? É o desse embate, né? Achei muito interessante a explanação que tu fez. No entanto, vou começar. No princípio, havia feito uma crítica a quem criticasse Pires Laranjeira e a sua periodização da literatura angolana, né? Gostava de saber se os estudos científicos em quaisquer área da ciência não são para ser postos em causa e posteriormente surgiram outros estudos
que possam refutar ou comprovar que esses estudos estão ou desatualizados ou precisam de um melhoramento. Digo isso porque já acompanhei digamos, o professor ou escritor João Fernando tem um vídeo no YouTube que eu achei muito interessante acerca da periodização que ele próprio faz acerca da literatura angolana. Ele justificou ou apresentou alguns fatos para que a periodização de Pires Laranjeira não fosse tida muito em conta, tendo em conta os processos históricos e não só. E ele tratou-os como falácia, não sei se me lembro bem, né? Alguns. O discurso de Pires Laranjeira. Por outro, gostava de, em relação a. Chegar talvez um pouco em relação à pergunta que o colega fez, em relação à geração e digamos, geração e período, certo? Ora, uma geração, dizia que geração são escritores não só contemporâneos, mas que partilham da mesma ideia. Isso não seriam correntes literárias? Não estaria... Será que é uma distinção entre geração e correntes literárias? O fato de um escritor e outro, por exemplo, partilharem da mesma ideia, não fariam, talvez, como diz aí, correntes literárias? Vemos isso, por exemplo, nas literaturas portuguesas ou literaturas brasileiras, autores que pertenceram, por exemplo, à geração modernista brasileira. Quer dizer, eles foram todos da mesma geração, no entanto, nem sempre escreviam, tinham a mesma ideia, tinham o mesmo espírito. No entanto, eram... Sim? Os modernistas brasileiros? Os modernistas, tanto os brasileiros como os portugueses. Por exemplo, Fernando Pessoa era, nos seus diferentes heterônimos, apresentava escolas diferentes, né? Tanto o Fernando Pessoa como outros dos seus contemporâneos, cujos nomes esqueci. Não há aí... Gostava que explicasse melhor isso, a distinção. E muito obrigado pela questão. Vem o colega Edilson. Edilson da Conceição, saudações a todos. A pergunta vai dirigida ao crítico Helder Simbad, não é? Eu gostaria de saber exatamente, porque eu tenho uma visão diferente no que concerne a ligação da literatura com o pano do fundo de uma sociedade. O Ilustre defendeu que há uma ligação entre a literatura e a política. Será que há uma ligação mesmo ou há uma ligação da literatura com o contexto histórico daquele período e não simplesmente com a política? Bem, a outra concerne a Pires Laranjeira. Ilustre defendeu, ou seja, disse que não se opõe ao período apresentado por Pires Laranjeira, mas na proposta de periodização que fez, infelizmente creio eu que não mencionou o período da incipiência. Eu fiz depois de 1975. O Pires Laranjeira faz antes. Não tem um ponto. Ok. Muito obrigado. Mas, olha, eu acho que são tantas perguntas que depois vamos correr o risco de não fazer algumas, né? Não era melhor responder. Vamos terminar aqui com o Freire. Ok. Primeiro quero agradecer porque... Quero agradecer porque são jovens e isso nos incentiva grandemente. Eu já tenho 48 anos. Pois, incentiva uma confrontação ao ilustre Agostinho João.
e foi citado aqui um revolucionário literário, no bom sentido da palavra, que questiona a poesia de Agostinho Neto. Questiona e diz que Agostinho Neto desvaloriza mesmo, diz inclusive que não é poeta maior. Estamos a falar de José Luís Mendonça. José Luís Mendonça diz que não é poeta maior. Eu tenho essas, numa conversa que eu tive com ele, tenho essas informações e tentei perceber porque é que ele defende essa tese. E ele faz assim, descreve a poesia tecnicamente e ele acha que é mais uma poesia narrativa, é mais um conto, é uma poesia de guerrilha. Então gostaria, em função da sua realidade, que contrapusesse esse princípio. O ilustre Helder, a questão da periodização, a primeira vez que eu tive contato com a periodização, fiquei escandalizado, porque eu pensei que ela fosse uma coisa só. Depois notei que há muita periodização. O que é que se passa, afinal? Porque se eu gosto muito de ler, eu daqui a pouco vou fazer a minha periodização também, em função das minhas leituras. Sim, porque há livros que eu li, vocês não citaram, mas eu fiquei apaixonado por aqueles livros. Por exemplo, o Roderick Neon. É um caso à parte, essas questões, né? Por que vocês, que são os literatos do momento, não incitam a uma discussão é preciso discutir o período literário angolano e descrever ponto final? É isso que os estudantes vão estudar, porque nós estamos muito baralhados. Eu acompanho as suas publicações, queria até já falar disso, porque é um desafio que nos traz também. Quando nós discutimos o João, e, por exemplo, não falamos da Voz da Angola, eu fico escandalizado. A Voz da Angola clamando no deserto. Mas eu depois vou voltar a falar para perceber melhor. Eu só quero saber isso. Por que vocês não discutem um assunto todos, cara a cara, com a sociedade, publicações, televisão, rádio, para definir o que é que falta para se definir? Que a literatura começa aqui, os poemas têm esse. Muito obrigado. Sim, já temos. Sim. Temos muitas perguntas aqui. Assim, de forma muito telegráfica, porque o tempo já não está a ser nosso amigo, Carlos Quitongo fala desse paralelismo que se calhar seria indispensável, né? Porque António Jacinto e Agostinho Neto fazem parte da mesma geração e por isso comungam dos mesmos princípios ideoestéticos. E acho que acabas por fazer uma questão que ao mesmo tempo também já traz consigo uma resposta. Entretanto, há aqui um parênteses que pode ser interessante, que é a questão das individualidades. O Helder Simbad fala dessa questão da geração, que há uma visão do mundo que se assemelha, uma visão social que se assemelha, os mesmos problemas que são discutidos, mas aqui cada um, na sua maneira artística, vai fazê-lo de forma diferente. E eu acho que é aí que Agostinho Neto e António Jacinto vão se assemelhar e ao mesmo tempo também vão se distanciar a partir desse lugar de fala de cada um. Mas se olhares para Viriato da Cruz, que é praticamente o cabeça, se vocês não sabem, a nível da ideologia, a nível do pensamento político, a nível do pensamento ideológico que começa a ferver dentro dessa geração e que acaba depois se estendendo para o campo político, a criação do MPLA e por aí em diante, tem uma visão, digamos, que também se assemelha e se distancia. Mário Pinto de Andrade, por exemplo, não é um grande poeta, ok? Mas o que é o Mário Pinto de Andrade? É aquele que pensa, digamos, no campo da política, no campo de ensaio, ok? Portanto, são essas pequenas distinções que vão acontecer, mas por fazerem parte da mesma geração e comungar os mesmos princípios ideoestéticos, é sim não dispensável falar dessas semelhanças e desses pontos que
acabam também diferenciando. A questão do poeta maior, que é sempre problemática. Eu diria que José Luís Mendonça precisávamos perceber com que fundamentos é que nega essa existência do poeta maior, porque ela, querendo ou não, ela existe, ok? Existe um poeta maior e este poeta maior se chama Agostinho Neto. E isto tem uma carga política, muito mais política do que propriamente literária. E se Agostinho Neto ressuscitasse e o perguntássemos se ele quisesse ser poeta maior, ele diria não. O poeta maior é Antônio Jacinto. Sim, e eu falei dessa questão que os dois, muito já, mesmo na altura vivos, já discutiam quem é o melhor e ninguém queria ser o melhor, porque o Antônio Jacinto queria que fosse Neto e Neto queria que fosse Antônio Jacinto. Então, nessa questão, para dizer o quê? Que a morte de Agostinho Neto, que foi um choque para Angola, acaba sendo um motivo, digamos, um motivo grandioso que faz com que o tornem poeta maior. Não que o sentido de poeta maior seja o melhor poeta, não. Poeta maior não significa melhor poeta, ok? Significa e também não significa por causa desse título político, ok? Então, essa questão que eu mais ou menos trago, que Mendonça poderá ter razão em negar se olharmos para uma questão estética ou ideológica, mas deixa de ter razão porque quem atribui este título de poeta maior é a academia, é o Helder Simbate, é o Agostinho Gonçalves. Ok, olha. Consegue? Ok. Acrescentando no que o Agostinho esteve a dizer, o poeta maior é um título institucional. Estava há pouco tempo a falar sobre a literatura enquanto instituição. No Brasil, por exemplo, por decreto, determinou-se que Drummond de Andrade passa a ser o poeta maior quando já havia um outro. É uma coisa que muda, que pode mudar, né? Não vou dizer que muda. É uma coisa que pode mudar e depende muito de quem estiver no poder. Drummond de Andrade nem sempre foi o poeta maior. Podem ir a Google pesquisar. Vão ver que por um decreto, já não me lembro de que ano, acho que depois da ditadura, determinou-se que o poeta maior passa a ser o Drummond de Andrade, se não me engano, em substituição a Manuel de Barros, ou um outro, não me ocorre, vocês depois podem investigar. A política mandar na Mas a literatura é um produto da política. Estamos sempre aqui a dizer isso. E alguém como José Luís Mendonça já deveria saber que a opinião dele para essas coisas não conta. Isto é uma decisão política. E o Agostinho acabou de dizer, não significa que ele seja o melhor poeta do mundo. Poeta maior, precisamos de alguém que seja bandeira. Né? Precisamos de alguém que seja bandeira. Nós estávamos aqui a falar do Antônio Jacinto e a dizer Agostinho Neto, não sei o que. Não, também tem uma outra perspectiva. Para a maior parte dos brancos e mestiços, o Mário Antônio é o maior poeta. Está a ver, né? Mas eu, sinceramente, li Mário Antônio, não encontro esse grande poeta. Aliás, ele junta Mário Antônio, para ele, o Mário Antônio Agostinho Neto disputam aqui. Uhum. Ele não nos dá esse tipo. Não, Agostinho Neto tem duas produções. Uma, tem parte da poesia dele que é boa, muito boa mesmo, capaz de disputar em termos técnicos com qualquer poeta que seja. E tem outra que é má. Estou a falar de Agostinho. Agora, o Mário Antônio é quase todo um desastre. Eu vi depois aquele calhamaço todo, a obra completa. Sim, não sei porque é clássico, uma obra como aquela. Né? Não sei porque é clássico. Já que estamos aqui a discutir. Sim, é um clássico pela idade, né? Pelo tempo. Não, mas tecnicamente ele não reúne condições para ser poeta maior. É simplesmente uma visão racial. E eu não comungo. Agora, Antônio Jacinto, talvez sim. Virato da Cruz, produção muito diminuta. São por aí 14 poemas que a gente conhece. Não vamos atribuir um título de
poeta maior, alguém com 14 ou 15 poemas, por amor de Deus. Então, a discussão se limita a Antônio Jacinto e a Agostinho Neto. Se me perguntarem se esses são os maiores poetas de Angola, eu diria, institucionalmente, o poeta maior é Agostinho Neto, mas não é o maior poeta de Angola, sinceramente. Tem, sobretudo, esses da geração de 70, eu começo antes, né? David Mestre, Rui Duarte Carvalho, começa mais ou menos em 63 e etc. As gerações do Joffre Rocha, Jorge Macedo, não sei quem. Nós temos Arlindo Barbeitos. Se não vamos dizer num país em que tu lês poesia de Arlindo Barbeitos, não vamos entrar em política, obrigado. Vamos avançar com